Olá, hoje é dia da gente falar de turismo. Minha convidada de hoje, natural de Pelotas, filha do seu Silvio e da dona Graça, é graduada em comunicação pela Unicinos, formada guia de turismo pelo Senac, atuante nas áreas de marketing, fotografia e turismo. Trabalha com criatividade há mais de 20 anos. Seminômade, atualmente é focada na geração de conteúdo e consultoria para turismo. Criadora e editora do Territórios, um portal de viagens com 15 anos. Tem experiência em agências de publicidade em Porto Alegre, Barcelona e São Paulo, em organizar ações como os cases Adventure Bloggers, Girls Just Want to Have Fun e Weekend by Alma. Hoje temos uma conversa de peso com Roberta Martins. Roberta, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigada. É um Honra poder conversar contigo e falar de uma das coisas que as pessoas mais amam fazer, viajar. E cada vez amam mais, né? Essa coisa de ficar presa em casa, eu acho que as pessoas estão explodindo, estão querendo muito viajar. E aí tu faz a escolha de largar uma carreira bem sucedida em publicidade e viver o turismo. Não foi na verdade uma escolha, foi o caminho, foi me levando. Eu não larguei, eu continuo trabalhando com publicidade. Mas não naquele modelo convencional, como a gente conhece, assim, as agências de publicidade constituídas e tal. Não, né? não. Na verdade, a comunicação é muito dinâmica e a gente está encontrando caminhos que não existiam até pouco tempo atrás. Né? Não, quando eu me formei, eu não tinha isso, né? Inclusive foi na faculdade que eu descobri que os blogs estavam surgindo e quando eu comecei a me interessar por isso, dentro da universidade eu já comecei a criar blogs ali e nunca mais parei. De trabalhar com... Já era um blog de turismo? Não, era de geral, né? De assuntos gerais, mas eu cuidava da editoria de turismo. Já te puxava, então? Já, desde sempre. E como é feita essa transição até poder abrir mão desse modelo tradicional, convencional e passar viajando o mundo afora mesmo, né? Bem, eu sempre viajei desde criança, é uma coisa que eu sempre abri mão de qualquer coisa, viajar sempre foi prioridade. E aí eu trabalhava só para ter dinheiro para poder viajar. O que é uma escolha bem sábia, né? Então eu nunca fui de comprar coisa, esse era o objetivo principal. E aí criei esse site e ele começou a crescer e aí começaram a surgir convites. As pessoas começaram a me convidar para viajar, governos e empresas, para fazer publicidade. Eu criava para as marcas, né? E aí daqui a pouco as marcas começaram a me convidar para aparecer, para ser a publicitária presente nas marcas. E aí eu comecei a ver, nossa, tem outra oportunidade aqui, né? Tem outra coisa surgindo. Isso foi lá em 2006? Não, em 2006 eu criei o site. Era de brincadeira. Eu estava no meu primeiro mochilão, primeira vez que eu comprei uma passagem de volta e tinha um mês, não sabia o que ia fazer. Saí e vou ver o que acontece. E aí disse, vou registrar, criei um blog no aeroporto. E aí daí que surgiu... O Territórios nasce ali. No aeroporto. Nenhum lugar melhor do que para alguém que trabalha com turismo que nascer dentro do aeroporto, né? Exatamente. Mais apropriado impossível. E aí, quando começou a surgir essas coisas, eu comecei a ficar inquieta, não estava tão feliz com o meu trabalho. E começou a surgir esses convites, essas oportunidades. Eu não podia, porque eu só tinha um mês de férias, ou no máximo 15 dias no ano. E aí eu estava ficando muito nervosa, porque o objetivo era isso, eu não estava conseguindo fazer. E aí, só que as viagens, era justamente, quando eu viajava, eu procurava trazer a criatividade para o meu trabalho. Era a inspiração que eu via em outros lugares, eu trazia para o trabalho. Só que não estava compensando, não estava pesando na balança, estava errado. Aí aconteceu das empresas que eu estava perder clientes e tal, e demitiu quase toda a equipe, e eu fui a única pessoa feliz aquele dia. Eu amei, ai que bom, tô livre. Aí eu não quero mais procurar emprego. Fizeram a escolha por ti, é isso? E eu precisava desse empurrão. E aí, mas já era um negócio ali?
ele estava começando a ser, então já tinha marcas patrocinando, Entendi. já estava começando a acontecer, só que eu não via ele ainda como um negócio. Aí quando aconteceu isso, que eu disse, então tá, agora... Aí eu parei e disse, o que eu posso fazer, o que pode ser o negócio? E aí que eu estruturei, e aí que eu voltei de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Por que no Rio Grande do Sul a base, ou a base é só pro forma aí? É porque a minha família aqui, né, é onde eu tenho... Voltou para casa mesmo. Eu tenho assim. casa aqui e as pessoas, né, próximas, porque São Paulo é muito louco, assim, o contato com as pessoas que a gente tem aqui, os amigos da vida toda, isso não acontece em São Paulo, é muito estranho. Então é um lugar legal, é ótimo de morar, eu adoro. Quem quer fazer turismo é maravilhoso, né? É maravilhoso. Turismo gastronômico, turismo cultural, turismo de negócio para quem precisa. É o centro do Brasil e parte do centro do mundo. Né? Eu adoro, eu vou sempre que eu posso. Mas aí eu acho que ficava mais confortável aqui e como base. E aí, porque lá sempre não era a minha casa, eu ficava pulando de aluguel em aluguel e quando eu mudava de emprego, eu mudava de casa. Então era uma coisa já era meio nômade dentro de São Paulo, né? E aí quando eu vim pra cá, eu achei que era melhor daqui, até para eu poder me estruturar melhor. E aconteceu, eu fiquei ainda um ano lá, eu ficava uma semana em casa, 3 viajando. E aí eu disse, para que eu vou ter uma casa aqui montada, pagando, se eu não estou usando, né? E eu posso vir a hora que eu quiser. Aí eu decidi voltar para o Rio Grande do Sul. Adorei esse conceito de seminômade. Ele é algo realmente interiorizado ou é muito a circunstância desse momento? Assim? Tu acredita que vai ser sempre assim? Eu sempre pensei, antigamente, eu dizia que legal se eu pudesse morar um pouquinho em cada país. Antes eu pensava, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero morar em outro país. E depois que eu comecei a entender melhor o que era isso desde a infância, eu disse, não, acho que é melhor mesmo passar um pouquinho em cada país, não precisa morar, não precisa pegar a parte ruim, porque sempre tem, né? Nunca é tudo 100%. Claro. Bom, e aí assim, eu pego só o melhor e mudo, volto para casa, depois vou de novo, vou para outro lugar. E aí eu comecei a achar essa vida melhor do que morar em outro país de vez e sempre ter essa base para voltar, que é onde eu recupero as energias. Você deve passar mais ou menos uns 10 dias por ano, assim, lá, é isso? Então, aconteceu agora da pandemia, eu fiquei 20 meses, e isso foi recorde. Nunca na vida eu fiquei tanto tempo em casa, nunca no estado, no Rio Grande do Sul, eu nunca tinha ficado tanto tempo aqui, como foi a pandemia. Mas aí foi uma circunstância que, de uma maneira geral, todo mundo foi obrigado a ela, né? Mas começou a abrir a primeira oportunidade, tu já está no mundo de novo. Sim, foi só... Quanto tempo que tu faz que tu não aparece em casa agora? Então, eu fui para Gramado, eu me vacinei, fui para Gramado, surgiu um primeiro convite, fui para lá. E aí já surgiram outras coisas aqui, conversando lá na feira, quando eu vou voltar, que faz 18 anos que eu não vou ali que é tão pertinho aqui, né, no Vale dos Sinos, na formou Vale aqui, Germânico. Né? Cria do Vale dos Sinos. E aí eu disse, não, vou passar mais tempo, né, vou passar mais tempo ali, vou ver o que aconteceu. Porque quando eu morava em Porto Alegre, estudava aqui, eu visitava muito a região por causa das cachoeiras. Quando já não era, hoje as pessoas querem muito ir para a natureza, né? Estão querendo explorar. E eu sempre gostei, então há mais de 20 anos eu ia nas cachoeiras, fazer trilha, tudo aqui na região. Aí agora eu estou revisitando esses lugares e descobri vários outros que eu não sabia que existia. A cena artística, várias outras coisas que... A gente está desperto na nossa região para o turismo? Tá, só precisa divulgar. O que acontece, assim, que eu já fiz alguns projetos para divulgar. Eu sou aquela turista, né, que quando eu saí de Pelotas, eu não valorizava Pelotas. Aí quando eu saí, quando eu fui para Porto Alegre, quando eu fui para São Paulo e outros lugares, eu comecei a ser turista. Eu morava, mas eu era turista. E valorizava muito tudo que tinha e ver que quem morava lá não fazia isso. E aí eu mudei meu olhar. Então, quando eu voltei para minha cidade, nossa, eu vou ser aqui também, porque tem muita coisa legal para fazer. Redescobriu Pelotas. E aí eu vejo isso. As pessoas que estão aqui acostumadas, elas não olham para dentro, elas olham para fora. Aí precisa dar uma sacudida, assim, para a pessoa enxergar. E a minha sacudida é essa. Às vezes eu vou para o outro lado do mundo e
eu faço uma conexão com alguma coisa que tem aqui e, nossa, eu quero saber mais disso e tem lá. Então, eu vou me aprofundar quando eu voltar. E aí eu vou valorizando muito mais. E aí, alguns desses projetos que eu fiz aqui de viajando pelo Rio Grande do Sul nesses últimos anos, tipo a Rota Farroupilha, aí atrás da história, as cidades por onde passaram os farrapos, se existe turismo, porque não existe, dizem que não tem, que no máximo ali Pelotas que tem. Aí eu fui, visitei 17 cidades para ver o que tinha. E aí eu contatava essas pessoas e elas diziam, não tem nada para fazer aqui não. Eu disse, mas eu vou assim mesmo. E eu sempre achei o que fazer. Sempre achei coisa interessante. Aí eu escrevi no site, até fui com outras pessoas que juntas a gente escreveu um livro, Rota Farroupilha, mostrando o que tem de turismo. E aí as pessoas que viram que a gente de fora chegou lá e começou a explorar a cidade, começaram a perceber aquilo e divulgar. Aí começou a ver aquele boom na internet de compartilhando o que a gente estava postando, eles orgulhosos porque a gente estava lá. Por exemplo, que lugares? São Gabriel. São Gabriel, uma coisa na campanha gaúcha que não tem nada, tem umas fazendas, mas eles diziam, não tem nada para fazer aqui. Aí não, nada. Aí eu cheguei e disse, vou passar no centro para ver, né? Não ia dormir lá, mas vou passar no centro. Tinha uma praça super bem cuidada e ao redor casarões assim de 100, 200 anos preservados pelos herdeiros da casa. Linda! E como é que não existe coisa para fazer aqui? Como é que não existe essas casas aqui? Eu passei a tarde tirando fotos nas casas e compartilhando. Aí um monte de gente achou, nossa, eu não tinha reparado, sabe? Então esse é um trabalho que valoriza também. Eu quero que as pessoas locais sintam orgulho da sua cidade e explorem. Até porque o conceito, né, de a cidade para ser turística, ela tem que ser boa para o morador. Ela não pode ser boa só para o turista, tem que ser para os dois. E começa com o morador. Então, ele tem que entender isso. E aí a pandemia ajudou nesse sentido para as pessoas olharem para dentro. E olharem para o que tem aqui. Porque não pode ir para longe. Mas é bom isso, porque, então, talvez agora as pessoas queiram mais ficar aqui perto. Tem que sair, tem que ir para longe, tem que voltar. Mas também tem que olhar não pode não olhar para dentro. Tá nesse roteiro Jaguarão, por exemplo? Jaguarão dos farrapos não, porque não é que assim tem eles andaram por tudo, né? Então. Mas a gente foi mais umas cidades onde teve mais algum evento histórico. Entendi. E Jaguarão não teve, só foi passagem. Mas eu tenho, claro, conteúdo sobre Jaguarão. Aqueles casarões da Rua 15 são as portas da Rua 15, é uma coisa linda, maravilhosa, né? O teatro deles. Cheio de detalhes, tem um museu lá, bem preservado. O espaço onde era a enfermagem, eu acho que a enfermaria, né? A ponte é lindíssima, eu acho que uma ponte mais bonita que nós temos no Rio Grande do Sul, talvez. E Rio Pardo, hein? Rio Pardo ainda não fui. Ele estava no final, era Porto Alegre e tal. Tudo era Rio Pardo, na verdade, na época. Sim, era o maior município do Então, Rio Grande do Sul. várias cidades que eu fui eram Rio Pardo antigamente. Então, hoje, eu não fui no que é Rio Pardo hoje, mas na história eu fui nas cidades ao redor que é. Eu acho incrível como as pessoas não têm um encantamento por Rio Pardo e é riquíssima, né? Pois é. O que tu enxergou com esse teu olhar mais aguçado aqui na nossa região? Vamos conversar sobre isso e eu quero saber como é que é esse negócio de turismo de base comunitária, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Roberta Martins. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a seminômade
turista, a criadora e editora do Territórios. Como é? Territórios.com.br. Roberta Martins, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente acabou de sair do uma 0 grau. Estamos chegando aí já em 2022, no SIC, em maio de 2022, e o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. E aí a Roberta veio para o Festures, em Gramado, né? Foi viver muito Gramado e acabou ficando pelo Vale dos Sinos, depois de 18 anos sem estar vivendo a região. O que tu reencontrou, redescobriu aqui na nossa região, Romero? Então, as cachoeiras ali de Sapiranga, que eu vinha bastante acampar em Sapiranga, fazer trilha. Então, eu voltei lá semana passada, só que estava chovendo. Então, eu fiz trilha com chuva, mesmo assim, não tem problema com mau tempo, desde que eu cuide da segurança, né? Mas visitei esses lugares e ainda bem que eu já conhecia, porque a primeira impressão com chuva às vezes não é das melhores. Mas não quer dizer que seja ruim, né? Fazer trilha com chuva a gente tem outro olhar. Olha para outros detalhes que eu sou muito de olhar para a gota caindo, aí faço aquela foto, então eu aproveito qualquer clima. Mas aí eu revi esses lugares e descobri uma cachoeira de 60 metros, 68 metros, que era ali do lado, e eu disse, nossa, como é que eu nunca vim aqui? Aí ele disse, não, a gente abriu faz 15 anos que a gente abriu para o turismo, então por isso que eu nunca tinha ido. Então esses lugares que eu estou descobrindo agora. E lugares, por exemplo, eu fui ver agora uma artista, né, ali em Morreuter, que abriu a casa dela, que lugar maravilhoso para descansar no meio da arte. Tem tantos lugares assim no mundo incríveis que a gente caminha ao ar livre com obras de arte e vai aprendendo enquanto está não só na natureza, está na natureza, mas está absorvendo alguma cultura ali no meio. Eu gosto muito disso. A cidade de Pelotas tem casarões maravilhosos, né? Lindíssimos, tricentenários talvez? Quase. Quase, não chega né? a ser isso, mas 200 e poucos anos, tem com certeza, preservados. E hoje eles, já faz algum tempo que eles exploram bastante turismo, esses casarões, eventos e coisas. E está tendo, inclusive, tem uma ação que eu gosto muito, que acontece eventualmente, que grupos de dança fazem espetáculos de dança onde como acontecia na época dos escravos, como eles dançavam, né? Como eles faziam naquele lugar. Grupos de dança de cultura afro. E eles têm feito espetáculos onde acontecia. Maravilhoso, assim, os cenários e o clima todo é muito interessante. Ao ar livre, um som e luz, imagino que seja coisa linda. O que tu enxergou do nosso patrimônio histórico aqui da nossa região, hein? Porque também nos últimos 20 anos a gente vem amadurecendo nesse sentido, né? Então, eu não visitei... Tu ainda vai fazer Novo Hamburgo, por exemplo. O que eu visitei de Novo Hamburgo até agora? Lomba Grande, alguma coisa. Então, eu foquei na natureza. Né? É a tua área de preferência? Eu gosto muito de cultura. Paisagens naturais. Mas a coisa que me puxa mesmo é ir para o mato. Então, é onde, quando eu tenho que escolher, eu escolho o mato. Mas eu gosto muito de arte e cultura, então casarões. Então, quando eu encontro, eu não deixo passar. Eu vou lá e... Só que não dá para fazer tudo, né? Então, mas eu ainda vou ficar aqui mais uma semana. Então, ainda tem tempo. Tem tempo para fazer um roteiro bom pela região aqui. 35 países mundo afora. E vividos, não é aquela coisa assim, passei por X países. Sim, eu não gosto de passar correndo. Acho que tem que ter um tempo mínimo e nunca dá tempo de fazer tudo o que eu gostaria. Mas, assim, passar correndo só para dizer que pisou, não consigo. Tem que se aprofundar. E se eu puder fazer, assim, de ficar 2, 3 dias sem marcar nada, só para sair caminhando pela cidade. Pega ônibus também, por exemplo? Pego ônibus, pego táxi, pego carona, pego o que for. É verdade que é uma das melhores formas de conhecer a cidade é fazer os trajetos de ônibus dela? Não, a pé. A pé é melhor ainda? A pé é melhor. Imagina uma cidade gigante, tu fazer ela a pé, né? Mas é isso que tu falou, tem que viver a cidade. Né? Como é que foi essa passagem pelo Quênia?
Então, o Quênia foi muito especial, porque até eu já tinha ido para a África, mas eu nunca tinha ido para o Norte, que é completamente diferente. E lá eu fui para fazer... Eu sou louca por bichos, adoro bichos. E eu queria muito fazer safari. E aí aconteceu de eu cair lá, foi um convite do governo para a imprensa, só que viagens de imprensa geralmente são muito rápidas, que não dá tempo de absorver. Só que essa foi especial, eles cuidaram para que a gente realmente se envolvesse, eram só 4 jornalistas. E aí a gente teve esse contato com os bichos, como se fosse um turista com calma, com aquele tempo de ir para o safari, sem saber se ia encontrar bicho ou não. E por acaso a gente já encontrou, assim, no primeiro dia, todos os Big Five, que é os 5 animais mais difíceis de serem encontrados na savana africana, os mais perigosos. A gente encontrou no mesmo dia. Quais são eles? É o búfalo, o leopardo, o elefante, o leão... No primeiro dia... E o rinoceronte. Vocês passaram por todos, viveram todos eles. Pertinho, assim? Muito perto. Muito perto. O leopardo não mesmo... passou a mão no leopardo e no leão, espero, acredito. Não, eu não passo mão em bicho nenhum, não. Imagino que o rinoceronte também não tenha nenhuma graça. Não, eu passo mão em cachorro. Cachorro, sim. Só. Esses bichos aí, não. Mas a gente via muito de perto, porque o leopardo mesmo, ele tinha acabado de comer. Ele estava todo ensanguentado. Com a barriga cheia. Então ele não ia se mexer. Ponto bom, né, que tu não era o próximo da lista dele. Então, quando acontece isso, os carros, isso eu estava num carro, o carro chega pertinho porque ele sabe que ele não vai sair dali para me atacar. Então, é sorte quando tu vê o bicho que acabou de comer para poder chegar perto, senão não pode. Não pode. Senão é presa fácil, mesmo seguro, trancado ali, é perigoso. Né? Não, nunca é 100% seguro. Mas assim, nessa viagem que eu comecei a ver uma identificação que a gente tem com o povo africano, incrível, assim, que eu já viajei para vários lugares e sempre tem alguma coisa, um choque cultural, alguma coisa meio estranha, né? Lá não, é muito próximo, é muita identificação que a gente tem com eles, assim, minha origem até é alemã e portuguesa, mas esse lá com os africanos eu tive... uma proximidade que eu não tenho em outros países. E aí, depois disso, eu já fui para Namíbia, para Suazilândia, África do Sul. Tu fez toda a volta ali? Em diferentes viagens, né? Em diferentes viagens. Mas toda vez eu vou para um país diferente e aí nessas... é sempre a mesma coisa, essa essência, essa proximidade que a gente tem. As comidas, quando vai ver, é muito parecida. Outro nome. Aí tu vai provar, isso aqui é a mesma coisa que tu já tem aqui, a polenta. Sabe, lá já tem, que é coisas dele, da cultura, da terra, alimentos, e que eles trouxeram para cá, ou então usaram receitas parecidas, então existe muita identificação. Isso é muito especial. E no Peru, o que tu achou, hein? O Peru, eu já fui 2 vezes também, eu fui antes da pandemia a última vez. Foi muito especial porque foi lá que o site começou, foi nesse aeroporto, foi o primeiro mochilão, a primeira trilha pesada, que eu faço trilhas de ficar 5, 6 dias caminhando com a mochila nas costas. E lá eu fui para Machu Picchu a pé, pelo alto das montanhas, não pela trilha tradicional, fui com altitude. E então foi a primeira trilha, o primeiro mochilão, primeira vez que eu resolvi criar um blog meu, né? Então teve primeiras vezes para várias coisas. Por isso que ele foi muito, muito especial. E os cenários, as pessoas, é muito maravilhoso. E aí quando eu tive... Tem uma aura diferente, realmente? Tem uma energia muito especial. Tem dúvida. É um dos lugares mais energizados que tu passou? Olha, eu já passei por tantos lugares especiais que eu não consigo comparar, é difícil, assim. Mas é muito especial, é um lugar que acho que todo mundo deveria conhecer por ser aqui tão perto, por ser uma cultura super antiga. A cidade mais antiga que se tem história nas Américas fica no Peru, que se chama Caral. E ela foi descoberta há pouco tempo, até eu conheci na segunda viagem só. E ela é da mesma idade dos egípcios, dos maias, né? São 5 civilizações, ou 6 com essa, eu acho. E é da mesma época desses povos. E a gente não sabia, quem sabe, pouquíssimas pessoas sabem. Falando em civilizações milenares, a Jordânia também é um lugar assim, né?
que tu viu de especial na Jordânia? Na Jordânia eu sempre escutei, as pessoas sempre vão para lá por motivos religiosos, né? E eu fui participar de um congresso de turismo de aventura. Então eu já sabia que ia ter algo diferente, mas não sabia muito o que esperar, como é que ia ser. E aí eu cheguei lá, né, para esse congresso, que eu sou membro de uma organização internacional de turismo de aventura especial, que tem aqui no Brasil, tem vários lugares, que mistura imprensa e agentes e coloca todo mundo junto. E a gente experimenta o lugar sempre buscando um mundo melhor através do turismo de aventura. E aí lá tinha vários passeios diferentes, sempre com esporte. Então eu visitei uma igreja super antiga só para ver um mosaico. O resto foi só aventura, assim, de caminhar num cânion, que ele só abre, ele fica, quando vem as chuvas, muda toda a trilha. É um cânion que tem que ficar lá dentro 8 horas. Aí a chuva desce, que tu pode ir de novo, mas nunca sabe onde é que vai estar o próximo buraco. Então tem que levar equipamento para fazer rapel, corda, coisas de segurança e vai. E aí eu estava fazendo a primeira trilha depois da enchente. E fiquei um lugar incrível, assim, nem parecia deserto, cheio de flores coloridas, parecia primavera, assim. E a gente fala Jordânia, imagina deserto. Aridez total, né? Com água, correndo água, seguindo o curso de um rio. Aí outro eu fui fazer canoeing, que é ir contra a correnteza atrás de uma cachoeira. Então eu caminhei também acho que umas 4 horas contra a correnteza, nadando, puxando corda para chegar na tal da cachoeira. E foi divertidíssimo, porque levava caldo, caía na água, pisava errado, mas fazia força e tinha que sobreviver, né? Porque é perigoso, mas ao mesmo tempo esses perigos te treinam para outras coisas, para o trabalho, para outras coisas da vida, né? Passar esse perigo na natureza e adrenalina, se sentir vivo, assim, né? É muito bom. Aí, o que mais que a gente fez? Tipo, conhecer a cultura local, as comidas, mas não só comia, a gente ia ver como é que eles faziam a comida. Aí tem o povo beduíno, que é nômade, do Oriente Médio. Aí tu te sentiu em casa, com certeza. Mais ou menos, porque a higiene deles é estranha. A higiene estranha é ótima. Não tem água, então eles limpam. Ah, como é que eu lavo a mão? Não sei como é que tá agora. Como é que eu lavo a mão? Ah, pega a terra limpa. Assim. A terra limpa. E aí o pão, todo mundo, o pão maravilhoso, aqueles pão árabe, né? Adoro. Eles pegam e é um pano, parece que tem um pano dobrado. Aí cadê o pão? Ah, tá aqui. Aí todo mundo, ele abre, vira uma toalha de mesa e todo mundo vai pegando os pedaços com a mão que limpou na areia. É muito estranho para a nossa cultura ocidental, né? Mas aí eu acampei com eles, vivi com eles, aprendi a fazer comida. Viveu em caverna também? Não era caverna, eles montaram um acampamento. Porque eles têm muitas construções na rocha, né? Tem. Ali em Petra, a cidade de Petra, então, ela é rocha, né? Mas esse era um povo mais do deserto que se chama Wadi Rum, que é onde o pessoal tem feito filmes hoje. Tipo, tudo que parece Marte, que tá cenário Marte, é feito lá. E aí eu acampei nesse lugar e por acaso eu peguei a minha primeira tempestade de areia, de verdade, que a gente teve que sair às pressas, porque tudo ia voar. Era melhor ficar no carro do que ficar na barraca. E nossa, que areia que doía, que machucava, não enxergava nada de madrugada. E a gente foi correndo porque o plano para aquele dia era subir a montanha mais alta da Jordânia. E aí que lá não ia estar essa ventania. E a gente chegou e subiu de madrugada a montanha mais alta. E como é que é a noite em um lugar assim, quando não tem tempestade de areia, claro, né? O céu é surreal, assim, parece que vai cair na tua cabeça, assim. Não tem luz nenhuma por perto. É muito especial. É só estrela, estrela, estrela e imensidão. É o cenário mais bonito da noite que tu viveu? Não, também não consigo comparar, porque eu já tive experiências, eu já acampei no deserto da Austrália, no Outback, sem barraca. Era como os aborígenes, o aborígene não usa barraca, ele usa só um saco de dormir, tipo um saco de dormir, ele tem uma coisa adaptada. Então eu dormi ao relento na Austrália, e aí também era louco, aquele céu. E qualquer lugar que não tem, até aqui no Rio Grande do Sul, vai para um lugar ali, Mostarda, se tu vê a Via Láctea, né? Coisa linda! Podíamos discutir horas e horas e horas isso. Eu não posso terminar essa conversa sem te perguntar sobre turismo de base comunitária. Que essência é essa? Então, isso aí eu tenho... sempre procuro descobrir isso nos lugares que eu vou, que é
as pessoas que moram ali naquela região, hoje, ou já faz uns anos, estão usando o turismo, não ficam só a rotina delas. Por exemplo, o pescador não está mais conseguindo pescar também, a renda não é mais a mesma. Então, as mulheres estão usando a rede para fazer artesanato, estão criando uma empresa e estão vendendo esse artesanato. Aí essas famílias que fazem a comida disso, tudo o que a família faz e ela pode oferecer para o turista como produto, como experiência. E hoje o turista quer muito saber isso, porque é autêntico. Como é que essa pessoa vive? Como é que ela faz essa comida? Então isso pode ser um produto turístico. E está acontecendo o mundo afora. Isso é um pouco da experiência de entrar numa favela, por exemplo, e viver a favela? Também. Mas existem milhões de Imagino experiências que, então, diferentes. Tudo possa ser isso. E eu tenho feito várias, eu gosto de saber, eu gosto de ver como é que as pessoas vivem. Às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa muito exótica, mas eu sempre, pela curiosidade, saber o que é do jeito que é. E aí, por causa do site, conhecer as pessoas da indústria do turismo, eu estou trabalhando faz uns 3 anos com uma turismóloga para desenvolver isso nas comunidades. Então, a gente faz um trabalho de ensinar as pessoas como elas podem formar um roteiro turístico unindo grupos diferentes que formem e façam. E a gente trabalha em conjunto. E aí eu ensino eles a vender pela internet, porque hoje eu me sustento porque eu vendo coisas pela internet. Então, eu ensino eles a valorizar a cultura e vender. E aí, esse é o turismo de base comunitária que eu faço em paralelo como consultora, mas que eu aprendi vivendo isso, gostando muito, e sei que muita gente quer viver isso. Estamos engatinhando, né? Adorei conversar contigo, dar uma viajada contigo também. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Hoje uma conversa de peso com essa seminômade, a criadora, editora do portal territórios.com.br, Roberta Martins. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.